Ricardo Arcoverde Credi, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ex-juiz de direito, membro da Academia de Letras de Campos do Jordão, paulistano, se não me engano, e passou a residir na nossa cidade definitivamente há pouco tempo e tem nos brindado com excelentes crônicas no jornal A Tribuna. Ele mantém lá um espaço no jornal A Tribuna onde ele publica os seus textos alusivos à nossa cidade. E publicou recentemente um livro que é um livro fundamental, indispensável, um livro histórico, que é uma coletânea, né, uma antologia de crônicas de sua autoria, que se chama Campos do Jordão, Memórias e Crônicas. Ele publicou pela Casa Cultura do nosso amigo André Luiz, lá de Taubaté. O livro foi lançado recentemente, no final do ano passado, vai fazer quase um ano, está fazendo um ano. Ele publicou durante a exposição Crio, Expunho Existo, lá no Hotel Quebra-Nós. É um livro muito gostoso de ler, uma leitura. O Dr. Ricardo escreve muito bem, o amigo Ricardo escreve muito bem. É uma leitura de fácil entendimento e muito gostosa, né? Uma leitura bastante interessante sobre, como o próprio nome diz, memórias e crônicas de Campos do Jordão. Mas eu estou falando aqui do Ricardo Arcoverde, meu colega na Academia de Letras, porque ele escreveu recentemente, na edição, deixa eu ver, de 26 de julho a 10 de agosto, edição 586 do jornal A Tribuna de Campos do Jordão, Ricardo escreveu uma crônica que é uma delícia, onde ele faz uma brincadeira com as curvas da Estrada de Santos, a famosa canção de Roberto Erasmo Carlos. E aí o nome da crônica dele é As Curvas da Estrada de Campos, porque ele vai falar da nossa estrada de ferro, vai falar dos caminhos de Campos do Jordão, que levam a Campos do Jordão, e vai fazer um apelo no final e vai dar, como é a própria característica dos intelectuais, não só apontar o problema, mas também apresentar alguma sugestão de solução. Então eu queria compartilhar aqui com o pessoal que acompanha o meu canal um pouquinho desse delicioso texto do Ricardo Arcoverde Credi, que se chama As Curvas da Estrada de Campos. Veja a capacidade de escrita do Ricardo, o estilo do Ricardo, o trabalho de pesquisa que fez o Ricardo, e aqui ele vai falar de bastante gente importante da história da cidade. Vamos lá? As Curvas da Estrada de Campos. Nossa estrada de ferro destinou-se à condução de passageiros e este foi o principal motivo da sua implantação no tempo dos sanatórios. Serviu, ademais, ao transporte de materiais ao subir e de produtos agrícolas na descida. Contudo, esses serviços se apequenaram, seja por não aumentar a sua capacidade de transporte, seja por se disponibilizarem estradas para automóveis, ônibus e caminhões no findar do primeiro terço do século XX, em concorrência com a ferrovia. Hoje é apenas turística e é lamentável. O desuso, o abandono, propiciaram o furto de parte da sua rede elétrica e ai de nós, que não se percam também os trilhos e os postes de aço. Já as rodovias, no início, percorreram caminhos que remontam às trilhas de entrada do Oiaguara mata adentro, por certo no ensino dos índios conhecedores dessas veredas. E aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que escreve o Ricardo, que provavelmente não há a possibilidade de que os caminhos de outrora, né, as trilhas de entrada do Oiaguara mata adentro, como ele diz, podem ter se dado por meio da orientação ou dos índios que habitavam aqui a região. E a gente está sempre falando, teve índio em Campos do Jordão? Não teve índio em Campos do Jordão? Maurício de Souza Lino escreveu um livro sobre os índios puris, hoje é a nossa maior autoridade no tema, mas Ricardo lança essa possibilidade. Será que Oiaguara e os outros que passaram por aqui não foram orientados pelos índios? Vamos ver o que ele fala. Passavam por aqui vindos de Itajubá, por São Bento do Sapucaí, de Buquira e Caçapava, de Pindamonhangaba, Taubaté e Guaratinguetá,
No serpenteio subiam os ínvios trajetos da serra. Faz sentido. Para você poder chegar aqui ao alto da serra, você tinha que conhecer o caminho das matas. Ninguém melhor que os índios para conhecer o caminho das matas. Leitos socados pelos cascos de mulas das tropas levavam minérios aos portos. Traziam gêneros e utilidades às minas e às paragens das rotas. Certamente ouro, né, e outros minérios obtidos junto ao ciclo do ouro das Minas Gerais. Tantas passagens pelas fazendas ergueram-se pousos para pernoite e descanso, armazéns, moradias. Com o tempo nascem vilarejos, depois cidades. Assim, o começo de quase todas as povoações desta região. Carros de boi e carroças, é de acreditar, influíram no alargamento dos pisos desses caminhos primitivos, que bem mais tarde tiveram que ser adaptados ao tráfego dos veículos automotores sobre pneus de borracha. Olha que importante, porque ele vai falar de uma personagem polêmica, cujo nome voltou à baila recentemente. Em 1928, o então deputado estadual Plínio Salgado, aqui de São Bento do Sapucaí, já apresentava projeto na Assembleia Legislativa para a melhoria da estrada que liga São José dos Campos, passando por Buquira, que é a atual Monteiro Lobato, que deu seu nome à SP-50, até Rio Preto, Zé da Rosa e Campos do Jordão. Isso em 1928. As providências só foram tomadas muitos anos depois, pavimentada em 1966. E aqui ele fala da SP-50. Tem 900 curvas em 90 quilômetros. E aí, importante fazer uma pausa aqui para falar do Plínio Salgado, criador, né, do movimento integralista de inspiração nazifascista. Ele criou esse movimento depois de uma viagem à Europa, principalmente à Itália, trouxe o movimento integralista para o Brasil, que é um movimento de extrema-direita, que nos últimos 4 anos, com o governo de extrema-direita no Brasil, voltou a existir. Não que ele voltou a existir, mas voltou a ter certa relevância e destaque na mídia o movimento integralista, né, os camisas verdes, como eram chamados, e se aproximou de Getúlio Vargas no golpe do Estado Novo e depois acabou se desligando de Vargas. Por que volta o nome de Plínio Salgado agora? Porque recentemente São Bento do Sapucaí, a Câmara de São Bento do Sapucaí apresentou um projeto de lei que dava o nome do portal da cidade de Portal Plínio Salgado. Isso gerou uma repercussão nacional, houve muitos protestos, mesmo em São Bento algumas pessoas se posicionaram contra, outras a favor, mas a verdade é que Plínio Salgado, que é patrono de uma cadeira na Academia de Letras de Campos do Jordão, cadeira 17, continua tendo seu nome, seu polêmico nome, ainda comentado nos dias de hoje, tanto tempo depois. E aí, a gente está em 2023, quer dizer, em 1928, Plínio Salgado já se preocupava, enquanto deputado, 28, então a gente está a 2 anos do golpe de 30, era uma figura política importante, Plínio Salgado. E aí fala da relação, como ele era daqui da região, nasceu em São Bento do Sapucaí, e aí o Ricardo Arcoverde, no seu texto, fala da importância do Plínio Salgado, à parte dessas questões de ordem de ideologia política. Mas vamos voltar ao texto. Depois, de Pindamonhangaba cruzavam o rio Piracuama no pé da montanha e o acesso se dava por subidas quase a prumo. Caminhantes e muares chegavam pelo Itapeva ou pelo Alto do Lajeado. Também se ia e vinha a pé ou montaria de Pedrinhas a Guaratinguetá. A preferência pelo trabalho que cruza o Caracol, ponto culminante ferroviário, e o Toriba, este desde os anos 40, jamais garantiu que chegassem a essas alturas veículos de tração comum. O trânsito difícil pelas fortes ladeiras, curvas e cotovelos sempre dependeu das condições do tempo. Por estas causas nunca houve movimento significativo por aí, nem sua escolha como traçado futuro. Também se cogitou abrir uma estrada que iria do Horto Florestal até o encontro, pelo espigão da Cordilheira, com a rodovia Lorena, via Piquete, Piranguçu, até Itajubá. Não saiu da vontade de jordanenses ilustres e é provável continue assim ad eternum.
malgrado o breve trajeto para quem viria do norte e médio vale, comunicado por ali o circuito mineiro das águas. Plano do ano de 1938 ensejou a construção de obras de arte da rodovia entre Taubaté e Campos do Jordão. O médico e vereador Fausto Bueno de Arruda Camargo, nome importantíssimo da nossa história, que lutou mais de 30 anos pela rodovia, aparece na internet em foto de 1952, quando o então governador Adhemar de Barros lhe deu início. O viaduto Gavião Gonzaga ficou pronto no meio da vegetação, sem uso durante 26 anos. A ponte sobre o rio Paraíba do Sul, no quilômetro 5, em Quiririm, e próximo à rodovia Presidente Dutra, demorou até 1978 para ser utilizada como ligação com Campos do Jordão. É bem verdade que o projeto que resultou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, SP-123, alterou o planejamento anterior, mas as construções que estavam à espera há tantos anos foram aproveitadas. Imaginem, os prezados leitores e leitoras, o quanto de dificuldade e atraso essa longa paralisação gerou para a nossa cidade. Interrupção danosa que se originou de interesses comerciais e agrícolas de outras cidades maiores, de disputas políticas e do descaso pelo turismo em geral. O nosso turismo somente recebeu novo alento com sua abertura. É de lembrar, os alunos que cursaram a Universidade de Taubaté até a inauguração da Estrada Nova sofreram com os atoleiros e passagens impedidas. Debaixo de chuva e do frio empurraram e desatolaram carros no barro ou deram voltas enormes por outras sendas distantes sem qualquer providência oficial antes da inauguração para mitigar tal sacrifício. Heróis aqueles moços. O Edmundo conta um pouco essa história, né, de como era para subir a serra, quem estudar lá em Taubaté, como era para subir a serra. E o Luiz Pereira Moisés tem um quadro, né, se não me engano está lá na Secretaria da Cultura, no acervo da Prefeitura, que nesse quadro ele retrata os jovens jordanenses empurrando uma Kombi durante um temporal ali na famosa Estrada Velha. Nos dias que correm, a rodovia SP-123 vem servindo ao transporte de cargas do sul de Minas, via São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, num volume e tráfego pesado e não previsto, a reclamar duplicação de pistas ao menos do entroncamento das tortuosas via SP-46 e seu trecho MG-173, dali para baixo. A ocorrência de acidentes vem aumentando. E aí finaliza o texto o nosso querido Ricardo Arcoverde. Nada que uma parceria público-privada e um bom pedágio não resolvam. Texto publicado na edição 586 do jornal A Tribuna de Campos do Jordão, no seu ano 22, na página do Ricardo Arcoverde. Papel do historiador, do escritor, do intelectual. Entender o contexto, né, apontar o problema, reconhecer o problema, entender o seu contexto, pesquisar a sua origem e apresentar possíveis soluções. Ricardo Arcoverde continua dando a sua contribuição fundamental para a compreensão da nossa região, para o registro da história da nossa cidade e para a manutenção da nossa cultura e da nossa memória. Daqui a pouco a gente volta com outros textos e outros autores falando de Campos do Jordão.